Sejam bem-vindos a mais um Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje, a nossa reflexão será sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, e os itens 1 e 2, Caracteres da Perfeição. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, nós vamos nos juntar em pensamento, pedindo a Deus que esteja conosco, que abençoe e proteja cada um dos lares, que Jesus, com sua imensa luz, proteja e ampare todos indistintamente. Graças a Deus. E aqui, então, nós vamos ao relato de Mateus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram os cobradores de impostos, os coletores, a serviço de Roma. A Palestina, nessa época, estava sob o domínio do Império Romano, e os impostos eram cobrados muito altos, e os judeus se revoltavam continuamente. Os publicanos, então, eram tidos como gente de má fama, de má vida. E seguimos. E se só saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Os gentios eram os pagãos, aqueles que não professavam ainda o Deus único. E então, eles nem eram considerados. Sede vós logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Em Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48. Pois bem, Jesus nos recomenda que fôssemos perfeitos. Mas que perfeição é essa que nós temos que ser, que temos que seguir, que temos que adquirir? É a perfeição divina que ele cita? Não. Nós não temos essa condição. A perfeição que nós temos é suscetível de chegarmos à angelitude. Nós podemos ir trabalhando os nossos defeitos, os nossos vícios e nos aproximarmos dessa perfeição dentro da condição terrena. Como é que nós vamos entender essa perfeição? Esta perfeição, que diz que é para amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos têm ódio, orar pelos que nos perseguem e caluniam, para nos aproximarmos de Deus, é muito distante daquilo que nós somos capazes. Mas, como é que nós vamos entender esse amor pelos inimigos? Aí reside a perfeição a ser alcançada, praticando a caridade em sua plenitude. Estes irmãos que não nos têm afeição são oportunidades benditas para conquistarmos as nossas virtudes, e dentre elas a caridade. Aquele que diverge será o agente que nos levará ao aprimoramento dos nossos sentimentos. Aí já começa o nosso esforço em aceitar as pessoas que nos aborrecem. Afinal, nós também aborrecemos a outros. E na maioria das vezes, nem nos damos conta. Nosso egoísmo não nos deixa ver. Como é que eu vou conseguir amar ao próximo que não me ama? Ou, mais ainda, amar. Assim como Jesus ensina.
sendo misericordioso, orando por aquele que não me tem afeto. Orar pedindo a Deus que nos ajude a trabalhar bons sentimentos para com aqueles com os quais nós temos dificuldade de relacionamentos. E estes são aqueles que estão mais próximos de nós. Porque amar a quem nos ama é fácil, mas devemos fazer mais, como ele nos compara aos publicanos e gentios. Poucas vezes nós conseguimos manter em equilíbrio perfeito. Esse equilíbrio perfeito que nós gostaríamos de ter 24 horas por dia, nada mais é do que a amostra das nossas imperfeições. Dentro do nosso lar, quantas dificuldades, principalmente agora que estamos nos conhecendo melhor, tendo a oportunidade da real convivência em família. Difícil, muito difícil. No entanto, aquele amor que nos uniu ainda permanece e nós vamos poder resgatá-lo. A prática da caridade é condição para chegarmos à perfeição. E é com essa vivência que estaremos conquistando virtudes para a prática do amor. Nós vamos entender, e dizem na instrução dos Espíritos, 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, nós bem a conhecemos e às vezes até praticamos. Fazemos doações de bens materiais, damos coisas àqueles que precisam, fazemos aquilo que está ao nosso alcance, doamos alimentos, etc. No entanto, a caridade moral, que não depende de posses, é a mais difícil de ser praticada. Nosso esforço em aceitar o outro, resolver as dificuldades com mansidão e boas palavras, aprender a calar sempre que necessário, tolerarmos uns aos outros, confortar, orar pelos que sofrem e combater o egoísmo. Isso é praticar a caridade. Ser egoísta é colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses dos outros. E nós, muitas vezes, acabamos nos esquecendo que nós somos criação divina. Nós temos a possibilidade de chegarmos à perfeição. Mas o que é que nos aproxima da prática da verdadeira caridade? A benevolência, a indulgência, o sacrifício, o devotamento e o perdão. Ser benevolente é ser bondoso para com todos, ter afeto, estima pelo outro, ser paciente, ser tolerante. Ser indulgente é termos atitudes compreensivas, fraternais, perante os deslizes e as falhas alheias. Não vermos os defeitos alheios, e se vermos, vamos ficar quietos, não vamos comentá-los nem divulgá-los. Sacrifício é em benefício do outro, é ceder. Ceder pela paz, ceder pela harmonia. Devotamento é quando nós pomos o nosso interesse acima, o interesse de todos acima do nosso interesse, combatendo o egoísmo. Vejam, com todas essas alternativas, nós não podemos nos esquecer que nós somos grandiosos na criação divina. Nós estamos todos aqui para sairmos vitoriosos, para sairmos um pouco mais perfeitos. E nós temos na prece a grande ajuda para nos fortalecer na jornada rumo ao Pai. Que o amor e a misericórdia divina estão nos protegendo, que nós possamos cumprir os nossos propósitos de amor. Que Jesus nos ampare e proteja a nossa caminhada rumo a Deus em busca da perfeição. Graças a Deus. Muita paz a todos.